Oi, gente, tudo bem? A gente vai conversar hoje sobre uma questão que eu vi essa semana, né? De como a gente trata mal a criança e trata bem o adulto. Eu ouvi uma frase que dizia assim: a saúde mental do adulto depende da saúde mental da criança. Então, a minha proposta de trabalho, tanto no canal do YouTube, como lá no Instagram, como nas minhas palestras, nas mentorias que eu trago, é simplesmente de observar e começar o cuidado com essa criança para que ele não vire um adulto adoecido mentalmente, mazelado, com todos os traumas que a gente carrega e muitas vezes a gente não sabe por quê. Quantos relacionamentos nossos, né, não são desfeitos, relacionamentos profissionais, pessoais, amorosos, são desfeitos porque a gente não sabe porque a gente faz assim, faz desse jeito. E a gente, quando não tem a oportunidade de ir buscar a origem desse porquê que eu faço assim, que eu sinto assim, que eu penso assim, que eu acredito assim, então a gente fica neste caminho desconhecido, repetindo padrões de comportamento e estragando as relações, na verdade, né? Então, o que que acontece? Eu sempre tenho estudado, né, pesquisado e lido muito sobre essa questão de a gente grita com a criança, mas não grita com o adulto, né? Se a criança vem chorando pra perto da gente, a gente empurra ela pra lá, pare de chorar, não quero saber o que foi, tô muito ocupada. Quando um adulto liga pra gente chorando, minha gente, a gente para logo tudo o que tá fazendo. O que foi? Peraí, calma, calma, respire, calma, escuta aquela pessoa, né? Tenta ajudar aquela pessoa, tenta compreender quem está aí com você. Você está sozinho? Mas a gente não faz isso com a criança. É muito interessante porque enquanto a gente está na fase de preparar esse futuro adulto com uma educação que eduque com calma, com paciência, com atenção, ensinando, a gente estraga isso, joga isso para lá e quer consertar quando a criatura é adulto, né? E a gente, quando vê vários adultos nas terapias, grande parte dos seus sofrimentos foram oriundos lá da infância. Então, é com base nessa premissa de que muita coisa do que a gente sente hoje, vive e pensa, vem da infância, que a gente está buscando uma orientação das famílias, uma orientação para as escolas, de como cuidar dessa criança hoje para que ela seja um adulto com uma saúde mental boa. E aí a gente tá meio que no automático, certo? Fica gritando com a criança, fica não ouvindo o choro da criança. A gente já acha que isso é normal, porque virou um padrão a ser seguido. Mas com o adulto a gente trata totalmente diferente, né? Já temos discutido muito que o único ser humano que é permitido bater é em criança. Mas o resto tudo é contra a lei. E aí tem a lei da palmada, né? Tem toda essa discussão sobre isso. Tem vários países que tem sobre isso aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, minha gente: como é que a gente vai ter um adulto com saúde mental se a gente não tá cuidando dele quando criança? É essa a questão principal, sabe? E assim, o tanto que eu me deparo, que eu vejo de comportamentos de pais e mães e cuidadores e professores e pessoas que estão ao redor dessas crianças, desses adolescentes, maltratando, não respeitando, não ouvindo. É um comportamento que fingem como se ele fosse uma pessoa descartável, algo que não se dá valor, que tá ali, é pequeno, é uma criança, então não escute muito a criança mente, não acredite na criança, choro de criança não pode ser. E daí a gente começa a ver e esquece que o adulto da história somos nós e que os cérebros amadurecidos são os nossos, como afirma a neurociência, e não da criança. A criança está em desenvolvimento e enquanto a gente não tiver esse olhar para ela,
esse cuidado com ela, a gente não vai estar, gente, evitando os traumas. Nós estamos virando máquina de traumas. A gente começa a ver que se a família não tiver um olhar diferenciado para essa criança, para o desenvolvimento dessa criança, para as suas dores, suas angústias, a família está sendo uma máquina de produção de traumas. É uma constatação que a cada dia a gente está percebendo e está vendo essa criança realmente vítima, né? Este adulto vítima de toda uma construção que aconteceu na sua infância, seja dentro de casa, seja na escola, com as experiências de discriminação, de preconceito que ela passa, né? Então, seja em qualquer convívio social em que ela não é tida, ela não é respeitada, certo? A gente começa a produzir um ser humano com seus traumas, com seus sofrimentos. São sofrimentos que ele vai carregar pelo resto da vida e que ele não vai compreender porque faz daquele jeito, porque sente daquele jeito. Então, assim, a nossa reflexão de hoje, ela puxa para isso. Gente, criança tem que ser bem tratada se quiser mais tarde que ele se torne um adulto tranquilo, saudável, bem. Quando eles crescem, passam pela adolescência e chega lá na fase adulta, a família exige deles uma postura que a família não deu, que não teve, que não cuidou. Então, ou a gente se organiza e começa a pensar e a perceber que esse quadro precisa ser mudado, ou a gente começa a se deparar com os discursos como a gente vê todo dia aí, de que, nossa, essa geração é tão fraca, essa geração não aguenta arroxo. Gente, essa geração que é fraca, que não aguenta arroxo, são nossos filhos. Foram produzidos por nós. Então, se você diz, você hoje é pai e é mãe, você diz que o seu pai foi ruim, que a sua mãe foi ruim, e hoje você é uma pessoa forte, não estou dizendo com uma boa saúde mental, né? E você, quando criou seus filhos, disse que não ia repetir as mesmas coisas que seus pais fizeram com você, e hoje você chama essa geração de fraca? Cadê quem criou? A progenitora, né? A matriz da formação desse ser humano. Então, infelizmente, a gente tem que dizer que se essa geração que está aí é fraca, sensível, não aguenta arroxo, tem até uns nomes aí que não dá nem para falar aqui, por direitos autorais, ela simplesmente, a gente tem que atribuir parte da fragilidade dessa geração a nós os criadores delas, né? A nós os organizadores delas, os orientadores delas. Então fica aqui a nossa reflexão do vídeo de hoje, porque a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Esse quadro não pode permanecer do jeito que ele está. E a única forma da gente mudar esse quadro é sim pensando que a criança é um ser humano, tratando a criança como um ser humano e respeitando essa criança dentro das suas individualidades. Ela precisa ter confiança em mim, ela precisa saber que sou eu que vou orientá-la, que vou cuidar dela, que vou estar ao lado dela quando ela precisar, independente de infância, adolescência, juventude, vida adulta. Pai e mãe, nós vamos sempre estar do lado dela, orientando, apoiando, dando limite, brigando aqui, colocando de castigo acolá, porque esse é o nosso papel. A gente não pode transferir para a criança um papel que é nosso. Então a gente precisa sim estudar mais, ouvir mais vídeo, mais conselhos. A gente precisa abrir o olho e ver que ou a gente faz alguma coisa para ajudar essas crianças, essas futuras gerações, os nossos filhos, ou infelizmente a gente vai estar vendo uma reprodução de geração cada vez mais fragilizada, como é o discurso da maioria. Então fica aqui a reflexão. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!